pessoal, eu me chamo Erika Silmara e estou aqui para mais uma aula do nosso curso de Laços e Tiaras para Criança. A aula de hoje ela não vai ser ensinando mais nenhum laço, a gente já fez os nossos 10 laços, a gente já teve nossa aula bônus. Essa aula vai ser para um fator bem importante, assim, primordial, principalmente para você que está começando nesse ramo, que está começando a trabalhar com artesanato, né, com os laços. A gente vai falar de formação de preço. Como saber o valor justo para minha peça, né? Justo para mim, que estou trabalhando, e justo para o meu cliente, né? Como saber qual é o preço ideal? Então, assim, a gente vai calcular baseado em cima de 3 coisas, principalmente para você, né, que não tem experiência com formação de preço, né? Não olhe, eu espero que você não tenha esse cuidado, principalmente a partir dessa aula, que vai ser extremamente importante. Eu acho que tão importante quanto você começar a ter cuidado na sua técnica, aprender a técnica cada vez melhor e a trabalhar com maior zelo e cuidado que você tiver, é extremamente importante que você saiba precificar, né? Para você não trabalhar e estar pagando para trabalhar, porque no artesanato isso também é um fator, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular baseado em cima de 3 coisas. Primeiro ponto, quanto você pagou por aquele material. Então, é importante que você guarde as notinhas, que você compre separado. Se você vai na loja, você vai comprar alguma coisa que você não vai usar, tenha o cuidado de quando sair na notinha, você subtrair aquele valor para você saber exatamente quanto você gastou, né? Quanto foi o seu valor inicial. E aí eu já digo, o nosso valor inicial para iniciar esse curso, a gente pagou R$64, certo? Então, assim, só para você ter uma ideia, que você também não precisa de um investimento muito grande para começar a trabalhar para você, né? Para ser sua própria patroa, para você trabalhar para você, ou para você economizar e fazer os laços das suas filhas, né? Da sua filha. Então, outra coisa bem legal, se você não tá fazendo para vender, mas se você está economizando, porque na hora que a gente faz o nosso próprio produto, a gente está economizando, tá deixando de gastar aquele dinheiro, né? De pagar para alguém fazer pela gente. Então, vamos lá. Primeira coisa, lembrar de guardar as notinhas, anotar tudo que você comprou, tudo que você gastou para produzir as nossas peças. Segunda coisa, precificar o seu tempo. O seu tempo é importante e o seu tempo custa dinheiro, né? Quando a gente diz que tempo custa dinheiro, isso é uma verdade. E no artesanato, isso deve ser levado em consideração, né? Uma coisa que muitos artesãos fazem é, tipo, ignorarem o tempo de trabalho ou não saberem calcular o tempo de trabalho, né, e deixarem de ganhar pelo tempo que ele desperdiçou ou que ele gastou, né, produzindo aquela peça. Então vamos ter esse cuidado de também calcular. Então, assim, normalmente quem está iniciando ele vai demorar um pouquinho mais para produzir uma mesma peça, que com o tempo ele vai estar produzindo essa mesma peça numa velocidade maior. Mas, assim, vamos estabelecer um tempo. Por exemplo, os nossos laços. Vamos pensar que a gente gastou meia hora para fazer cada laço, aí vamos calcular a partir disso. E o terceiro ponto, né, o último e também muito importante, é a gente saber calcular o nosso lucro, né? Quanto a gente quer lucrar em cima da nossa peça produzida, né? Quanto a gente deve lucrar. E aí fica muito a critério do artesão, né? Se ele quer botar 100% em cima, se ele quer botar 50%, 30%. Para o nosso laço, a gente vai colocar 30%. Aqui na nossa região, os laços, apesar de serem muito vendáveis, eles não podem ser peças muito caras, porque senão as pessoas não vão comprar, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio. E aí a gente vai estabelecer 30% e eu tenho certeza que você não vai sair perdendo se você colocar 30%. Mas se você tiver interesse em botar mais, também não é um problema, tá certo? A gente vai fazer aqui a formação de preço de algumas das peças que a gente produziu, né? Pensando naquilo que a gente fez, a gente não vai fazer de tudo, mas assim, vai ser só para vocês terem uma ideia de como calcular o preço das peças que você vai fazer, certo? Então, vamos fazer a formação de preço desse lacinho, certo? Pra gente ter uma ideia e se basear para os próximos. Primeira coisa, esse lacinho a gente usou 2 pedacinhos de 12 centímetros cada e um pedacinho de 6 centímetros para fazer o acabamento, certo? Então, a gente usou nele ao todo 30 centímetros. Eu comprei a fita por 1,50 um metro, né? E a gente gastou 30 centímetros. Então dá 45 centavos. Vamos guardar esses 45 centavos que a gente vai calcular, certo? Para além disso, a gente comprou o brochinho,
num pacote de 12 unidades por R$ 4,50. Dá 37 centavos, mais ou menos, né? Cada bico de pato desse. Se a gente tivesse comprado uma quantidade maior, né? Se tivesse comprado um pacotinho com 50 unidades, seria R$16. Então, assim, o valor de cada unidade, ela vai diminuindo ao longo que a gente compra a quantidade maior. Mas para quem está começando, já que se você for fazer só para sua filha, né, só para as crianças, as meninas próximas a você, não tem necessidade de você comprar um pacote com 50. Compra com 12 mesmo, 24, você vai vendo isso, certo? Então a gente tem 45 centavos de fita, 37 centavos do nosso bico de pato. A gente usou aqui coisas também como linha, como agulha, como cola, né? Que são valores muito pequenos. A gente não tem como precificar, porque quando a gente compra um novelo de linha, ele vem com muitos metros, né? Então não dá para medir toda vez, também com exatidão, quanto eu usei de linha em cada peça. Como também fica um pouquinho complicado você calcular isso com cola. Então vamos estabelecer que de linha e cola, em cada unidade a gente gastou 50 centavos, né? A gente arredonda, e aí eu tô fazendo isso também para facilitar um pouco para vocês, né? Vamos arredondar que a gente gastou 50 centavos entre cola, linha, né? Então a gente estabelece aqui que o preço que a gente pagou para produzir a nossa peça foi 45 centavos de fita, mais 37 centavos do bico de pato, mais os 50 centavos do material, como cola, como linha, essas outras coisas, certo? O isqueiro, né? Porque o isqueiro vai acabar, então a gente calcula como se fosse 50 centavos no geral, e a gente sempre vai acrescentar 50 centavos em cada um dos nossos laços pra gente ter esse valor, tá certo? Para além disso, como eu já tinha mencionado, né, nós precisamos especificar o nosso tempo de trabalho. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo baseado no salário mínimo? Vou basear no salário mínimo, se você quiser, né, calcular no valor do seu trabalho que você desejasse, tipo, acha que o salário mínimo é pouco e quer calcular no outro valor, fica a seu critério. Mas a gente vai calcular no valor do salário mínimo porque é o mais comum, vamos dizer assim. Então é o seguinte, o salário mínimo, ele equivale a R$998. Se a gente dividir esse salário mínimo por dias, por hora, a gente vai chegar a um valor da nossa hora. Como é que a gente divide? Em vez de a gente dividir por 30 dias, que é o dia, né, a quantidade de dias que tem no mês, a gente vai dividir por 20 dias. Por que 20? Porque são os dias úteis, certo? Então a gente vai dividir aproximadamente, lógico, tem meses que mais, menos, alguns mais, outros menos, mas assim, em média, né, nós temos entre 20 e 22 dias úteis no mês, mas a gente vai calcular baseado em cima de 20 dias úteis, certo? Artesão não tem dia santo, não tem feriado, né? Trabalha todo dia. Então você pode trabalhar no sábado, no domingo, isso não é um problema. Mas quando a gente faz o cálculo baseado, né, pra gente chegar a uma hora de trabalho, a gente calcula em cima de 20 dias, que seriam 20 dias úteis. Que isso vai dar, né, a gente dividir 998 por 20 dias, vai dar uma média de R$ 49,90, né? Quase R$50 por dia, né? Isso é o que você ganharia por dia. Se a gente dividir esse valor de R$ 49,90, né, por 8 horas, que é o indicado, né, para um trabalhador trabalhar num dia, a gente chega ao valor de R$ 6,23. Então, o que a gente precisa saber, né? Esse cálculo todinho foi para a gente chegar em uma hora do seu trabalho, baseada no salário mínimo, custa R$ 6,23, certo? Então, memorize isso. Como saber quanto tempo eu gastei? Aqui a gente está baseando, porque dá para ter uma ideia de quanto mais ou menos seria aproximadamente meia hora para fazer todo o processo. Você vai começar a fazer sua peça, quer saber exatamente quanto tempo você gastou, né? Faça o seguinte, bota o cronômetro, né, no celular mesmo, você marca, vou começar agora, escolhi minha fita, vou cortar, marca, inicia o seu cronômetro, produz toda a peça. Ah, parei para ir tomar água,
para o cronômetro, toma água, quando voltar você liga ele de novo. E aí você vai saber calcular, e você vai saber exatamente quanto tempo, né, você gastou com aquela peça, certo? Então assim, é o que eu indico que você marque o mais próximo que você conseguir, né, para ter uma ideia, principalmente nessas peças iniciais, para você ter uma ideia de quanto tempo você gastou para produzir cada uma. Aqui a gente vai basear o nosso pensando que gastamos meia hora para produzir essa peça. Se eu já sei que é R$ 6,23, então meia hora vai custar R$ 3,12, né? Vamos calcular pensando que por hora de trabalho a gente vai ganhar R$3, né? Já que a gente gastou meia hora, R$3,12. E aí vamos fazer essas contas. Quanto dá tudo isso? Então é o seguinte, quando a gente já sabe quanto a gente gasta de fita, quanto a gente gastou no bico de pato, quanto a gente gasta de cola, de linha, quanto a gente vai cobrar pelo nosso tempo, estabelecendo que a gente gastou meia hora para produzir esse lacinho, a gente vai chegar a um valor de R$4,44. Então assim, se você colocar tudo isso, a gente vai chegar a um valor de R$4,44. Estabelecemos no início que a gente colocaria 30% em cima do nosso lacinho, que isso seria, né, 4,44 mais 30%, a gente vai chegar a um valor de R$5,77, certo? Não vai vender para o seu cliente de R$5,77, vai corrigir esse valor, de preferência para cima, né? Então a gente poderia cobrar R$6, baseado nos nossos cálculos. No entanto, a gente tem também um valor agregado, né? A gente fez a peça toda ela, né? Então, assim, quando você olha, tipo, meu cliente, né? Eu já sei que R$5,77 é o valor que eu tenho, né? Foi o valor que eu cheguei fazendo todos os cálculos. Mas eu sei também que se o meu cliente levar 2, 3 peças, ele vai pedir um desconto. Então, se eu já sei que esse é o valor em que eu estou lucrando, essa é a margem, né? Então eu vou botar esse valor um pouco acima. Então vamos dizer que você pudesse vender esse lacinho aqui a R$7, né? Vamos estabelecer assim. Por que a gente botou esse valor em cima no final? Algumas peças, por usar tipo, um pouco mais de material, você vai ter que, na hora que você for arredondar, vamos dizer assim, essa aqui deu R$5,77. Né? Você pode arredondar para 6 ou colocar já R$7, que não teria problema nessa peça específica. Algumas outras peças, quando você chegar, você não vai conseguir arredondar para cima, você não vai conseguir arredondar 20 centavos a mais, você vai acabar botando 10, 15 centavos a menos. Então, para haver essa compensação, nas que forem possível, a gente aumenta um pouquinho o preço. E pensando também na margem de desconto que a gente pode dar para o nosso cliente. Porque se eu penso que a minha peça custou ao todo R$6, mas eu cobro 7 nela, se o meu cliente chegar a comprar 5 e ele me pedir para fazer R$6,50 cada uma, eu sei que eu não vou estar perdendo. E se um lojista quer comprar as minhas peças e ele quer comprar em quantidade, eu sei também que se eu vender ela um pouquinho mais barato, eu não vou estar perdendo. Então é bom, além desses valores que a gente já tinha mencionado no início, você colocar essa margem de negociação com o seu cliente, né? Seja ele lojista, seja ele pessoa física, então assim, coloque essa margem. E aí, eu mencionei o que a gente pode fazer nesse laço especificamente, mas acho que vai um pouco de você, né? Quando você estiver produzindo, como você acha que deve cobrar, e se você achou que esse é um valor baixo, né? Você pode cobrar um pouco mais, mas assim, tente perceber também quem são os seus clientes, onde você vai vender, como você vai vender, para poder chegar nesse cálculo. Esse aqui foi um dos nossos laços, a gente vai fazer outra ideia de formação de preço, que vai ser para a gente fechar essa aula e ficar assim, bem esclarecido para vocês como a gente vai calcular o valor, né, da nossa hora de trabalho da nossa peça, né? Vocês lembram que durante o curso a gente encapou esse diadema. Eu disse que comprei alguns diademas já encapados, né? Os que a gente usou, todos eles já estavam encapados, certo? Mas esse daqui eu encapei com vocês, para vocês aprenderem e terem uma segunda possibilidade, certo? Nesse diadema específico, como eu comprei
ele sozinho, ele me custou 40 centavos, certo? Sem estar encapado. Se eu tivesse comprado uma quantidade maior, ele sairia até por 25 centavos, que seria o preço, né, que a gente já, em outros momentos, com grande quantidade, já pagou até 25 centavos por cada diadema desse, certo? Esse específico, como eu comprei só um, só para demonstrar para vocês como a gente encapa, custou 40 centavos. Então a gente vai ter ideia. E aqui a gente gastou de fita 60 centímetros de fita, né? Para encapar todo esse diadema. 60 centímetros de fita vai dar 90 centavos. Então eu já teria aqui para encapar 90 centavos de fita, mais os 40 centavos que eu paguei pela peça, certo? Isso aqui vai dar 1,30 nesse diadema, 1,30. Quanto eu paguei nesse diadema já encapado? Por esse aqui já encapado, a gente pagou 1,25. Então, quando a gente for calcular, neste caso aqui, que eu comprei um diadema só, né, não comprei em grande quantidade e por isso ele me custou 40 centavos sem estar encapado, mais os 60 centímetros de fita que eu usei para encapá-lo, né, ele saiu no final me custando 1,30. Esse daqui, já encapado, me custou 1,25. Então, se você pensar nesse cálculo, em alguns momentos, se você vai comprar em grande quantidade, né, pode sair mais vantajoso comprar ele sem estar encapado para você encapar, mas, né, no nosso caso, que a gente comprou uma quantidade, comprou só um desse, ele sai um pouquinho mais caro, né, ele sai a 1,25. Então, assim, se a gente conseguisse comprar ele a 25 centavos, em vez de 1,30, a gente teria pago 1,15, né? Então, assim, a diferença é muito pequena e você tem que avaliar o que você acha mais adequado para você. Isso aqui era um fator extremamente importante pra gente conversar, porque toma um pouco desse questionamento. Eu vou comprar ele encapado ou eu vou comprar para encapar? Né? O comprar para encapar, você tem que calcular também que você vai gastar mais tempo, porque você gasta pelo menos mais 10 minutos para conseguir encapar o seu diadema, né? Cada diadema, além de que você vai gastar fita, né? Então, por isso, muitas vezes sai mais barato, né? Mais prático já comprar ele encapado. Agora, se você vai comprar em grande quantidade, realmente comprar ele, né, cru, para você colocar a fita na cor que você quer, sai melhor. Meninas, eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham conseguido entender, né, como é que a gente calcula os preços. Lembrem-se de anotar, de usar calculadora, de estar com papel, com caneta, para vocês anotarem tudo, porque muitas vezes a nossa memória falha. Então, assim, é importante calcule seu tempo, né? Preste atenção em quanto de material você usou para aquela peça, né? Tenha atenção a isso para que você valorize o seu trabalho, para que você não pague para trabalhar e para que seja um preço justo para o seu cliente também, né? Não adianta também a gente ter uma ideia de que a gente vai colocar o preço que a gente quiser e o nosso cliente vai pagar por isso, porque principalmente no momento que nós estamos, né, economicamente, isso não é uma realidade. Então o cliente ele tem que ter a ideia de que ele está lucrando, que para ele é uma vantagem olhar aquela peça e pensar, não, isso aqui vale, né, vale o esforço, vale, né, eu não vou querer aprender a fazer para poder fazer o laço para as minhas filhas, eu prefiro comprar. E para você, mamãe, que vai fazer os laços para sua filha, né, também tem a ideia de que você também está economizando, né, o que você poderia estar gastando, né, nesse lucro a mais, você está fazendo uma coisa que é super legal e eu tenho certeza que você vai sair dizendo para todo mundo que foi você que fez para sua filha. E isso tem um gostinho muito especial, né? Eu sou mamãe também e sei como é legal quando a gente vê a nossa filha usando uma coisa que a gente fez. Então, assim, nas duas possibilidades, você está economizando e você, né, tem um produto que foi feito por você. Então, até mais!